Milhões de versões do Kang aparecendo no próximo filme dos Vingadores, o primeiro teaser oficial da segunda temporada de Loki, e você conhece quem são todas aquelas variantes do vilão Kang que apareceram nas cenas pós-créditos de Homem-Formiga e a Vespa Quantumania? Não? É isso tudo que você confere nesse vídeo agora. E aí, gente, tudo bom? Eu sou o Lucas e aqui no canal tem vídeos semanalmente sobre filmes, séries e HQs. E antes da gente começar a falar sobre o final e as cenas pós-créditos de Homem-Formiga e a Vespa Quantumania, não preciso nem avisar que esse vídeo vai ter muito spoiler, né? Então se você ainda não assistiu ao filme e tá com medo de estragar sua experiência, já tá avisado. Mas sobre o final do filme, a gente viu que a versão principal do Kang, que tava aparecendo o filme inteiro, já morreu lá no final do filme, cara. Mas essa era de fato a versão principal do filme, a versão que vai ser o grande vilão de Vingadores Dinastia Kang. Com certeza não é ela. Olhando bem para a história do filme, a gente consegue perceber que aquela variante do Kang de fato não era a principal, já que o próprio vilão conta a história de que ele foi banido do Conselho dos Kang porque ele pensava de uma forma diferente, enquanto as outras versões dele queria dominar todo o multiverso, causar o caos. Ele já era uma pessoa que queria alinhar tudo para que não houvesse mais caos, cara. Ele queria destruir todas as linhas do tempo que eram divergentes, que eram um pouco diferentes, para que não houvesse mais versões dele mesmo, porque ele percebeu o quão perigoso isso tudo era. E para quem assistiu a primeira temporada de Loki já deve ter percebido que essa versão do Kang é muito parecida com a versão que a gente vê lá, que os planos deles eram bem parecidos. A diferença é que a versão do Kang da série do Loki conseguiu realizar esse plano de unir tudo numa só linha temporal e fizesse com que quando houvesse alguma variação, quando houvesse alguma linha do tempo divergente, ela seria cortada pela raiz e não teria perigo de existir outras versões dele mesmo. Então pode-se dizer que essa versão do Kang que a gente viu em Quantumania tinha basicamente o mesmo plano do que a gente viu lá na série do Loki. Ele queria unir tudo nessa mesma linha do tempo, fazendo com que as outras versões dele, as outras versões do próprio vilão no multiverso não fosse um perigo para ele mesmo, porque ele percebeu que essas versões queriam só causar o caos no multiverso, criar outras linhas do tempo para ser o conquistador de todas elas. Então quando ele se mostrou contra essas outras variantes, essas próprias variantes perceberam que ele era um perigo para toda a existência dela, então resolveram banir ele por um lugar que ele não teria acesso aos maiores poderes dele, que é controlar o tempo, cara. Pra você que não sabe, o maior poder do vilão Kang é conseguir voltar no tempo, estudar suas próprias batalhas e conseguir melhorar, conseguir vencer, igual o Doutor Estranho fez lá no primeiro filme dele naquela batalha contra o Dormammu. Então se você isola essa variante do Kang lá pro reino quântico, que é além das leis do espaço-tempo, ele fica sem o seu maior poder, que é poder controlar o tempo. Então por isso ele conseguiu perder pro próprio Homem-Formiga no filme, e por isso tem muita gente dizendo que se esse é o novo grande vilão do CM, conseguiu perder pro Homem-Formiga, o que ele vai conseguir fazer contra os Vingadores? E eu te digo, cara, ele não tinha o maior poder dele. Mas falando sobre a primeira cena pós-créditos do filme, aquela que a gente vê logo depois de aparecer os créditos mais bonitinhos ali, a gente vê logo de cara 3 versões do Kang. E essa cena serve para apresentar o Conselho dos Kang, que é muito parecido com o que tem nessa HQ do Quarteto Fantástico, já que a gente vê algo muito parecido que esse cara fez aqui, o Reed Richards. Ele montou um conselho das próprias variantes dele, então tem milhares de versões dele mesmo, de outras raças, de outros mundos, e é muito interessante. E esse conselho dos Kang é baseado diretamente das HQs. A gente tem uma cena idêntica nas HQs que mostra meio que uma arena com milhares e milhares de versões do Kang aparecendo e outras surgindo imediatamente, cara. É uma doideira. E como eu disse anteriormente, esse conselho dos Kang, que tem os principais ali, os 3 principais, se sentiram ameaçados por essa versão do Kang que a gente vê no filme. Então eles resolveram excluir ele desse conselho e mandar ele lá pro reino quântico. E essas 3 versões principais que eu citei, que são meio que os líderes aparentemente do Conselho dos Kang, são versões bem famosas do personagem que já apareceu nas HQs, e eu não duvidaria nada que eles aparecessem novamente em algumas futuras produções, como por exemplo o próprio filme do Quarteto Fantástico, já que o vilão é rival direto da equipe lá nos quadrinhos. E as versões que a gente tem é o Imperador Ramatut, que conquistou ali o império dele lá na época do Egito Antigo. A gente tem também a versão Imortus do Kang, que é o mais sábio de todos, é a versão dele que tem mais conhecimento
momento, porque de fato, cara, ele consegue voltar ali no tempo e consegue estudar tudo, então ele é o cara que controla o tempo, ele pode estar em qualquer momento do tempo, porque esse é o poder dele. E a gente tem a versão do Centurião Escarlate, que também aparece ali, tá muito diferente dos quadrinhos, mas provavelmente essa versão, cara, não tem outra solução. Então aparentemente essas três versões são as principais, talvez seja as versões que vão comandar ali em Vingadores Dinastia Kang, e a gente tem que ficar esperto com esses caras, cara. São personagens muito poderosos e eles ainda não demonstraram todo o seu poder nessa nova fase da Marvel. E a segunda cena pós-crédito é uma partezinha ali da segunda temporada de Loki, mas antes da gente comentar sobre ela, cara, eu queria pedir pra você que tá gostando do vídeo, cara, não esquece de deixar o like aqui embaixo, porque o YouTube entende que você tá curtindo o conteúdo e volta a recomendar os meus vídeos pra você. E se você é novo aqui no canal, pensa em se inscrever, cara, e ativar as notificações pro YouTube recomendar os próximos vídeos pra você ficar sabendo quando tem vídeo novo aqui no canal, e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E sobre a segunda cena pós-crédito, cara, a gente pode ver o personagem do Loki lá da série dele mesmo, que é aquela versão dele de outra linha do tempo, junto com o personagem Mobius, que também faz parte da série, assistindo à apresentação de um inventor ali, aparentemente lá no começo do século 20, e a gente já tinha indícios de que isso ia acontecer, mas de fato a gente tem a primeira cena oficial da segunda temporada. E esse inventor que eu citei é o Victor Timely, que também é uma versão do Kang que a gente conhece lá das HQs, e pra quem não conhece, cara, ele é um inventor lá do século 20 que cria coisas avançadíssimas pra época. Então a ideia dele de conquistar o mundo, de ser o conquistador, é através dessas invenções, é através da tecnologia. E já tinha muitos rumores de que essa versão dele ia aparecer. A gente tinha ali alguns vazamentos que indicavam que uma versão do Kang lá do século 20, do começo do século 20, ia ser a versão principal da segunda temporada de Loki, e a gente teve a confirmação nessa segunda cena pós-crédito barra teaser da segunda temporada de Loki. E o meu palpite, cara, é que a gente ainda vai ser apresentada muitas mais versões do vilão Kang ao longo dessa fase 5 e 6 da Marvel, antes da gente ter de fato Vingadores Dinastia Kang, e eu tô muito ansioso pra ver isso, cara. Como eu disse, eu não duvidaria nada de ter uma versão nova do Kang aparecendo ali no filme do Quarteto Fantástico, que, como eu disse, eles são rivais diretos nas HQs, e eu não duvidaria de ser essa versão do Ramatut, cara, que parece muito promissora. Eu tô bastante animado pra ver essas futuras versões do personagem, porque no pouco que a gente viu durante o filme, durante a primeira temporada de Loki, depois no filme do Quantumania, eu já gostei muito do personagem. Mas o meu chute é que as versões principais do vilão Kang que vão estar ali em Vingadores Dinastia Kang vão ser aquelas três que eu citei, que é o Ramatut, o Immortus e o Centurião Escarlate. Mas não esquece de me dizer aí nos comentários, cara, quem você acha que vai ser o vilão principal dessa nova saga? Qual versão do Kang que vai ser o grande vilão de tudo? Mas basicamente o vídeo foi esse, cara. Se você quiser continuar aqui no canal, tem um vídeo aparecendo aqui agora que é sobre o episódio 6 de The Last of Us, e tá muito da hora o vídeo, cara. Eu tenho certeza que você vai curtir. Eu te vejo no próximo vídeo e falou!